Turma, vamos para mais um bloco aí das nossas aulas do Revalida da Pediatria. E aqui eu quero focar com vocês, né? Síndrome nefrítica e síndrome nefrótica, que pode cair tanto na sua prova objetiva, quanto na sua prova dissertativa, como já foi cobrado, e foi cobrado de uma forma bem específica e difícil, tá bom? Quanto na sua prova de habilidades clínicas, porque nefrítica e nefrótica são muito comuns na emergência pediátrica. Então vamos começar falando sobre ela, né? A síndrome nefrítica. Então, a síndrome nefrítica vocês podem encontrar em alguns lugares com essa sigla, SNI, tudo bem? Então, síndrome nefrítica, SNI. E ela é marcada por uma tríade clássica, tá? Que vai ser a hipertensão arterial, hematúria e edema, que é o edema nefrológico, tá? Que vai ser aquele edema que começa inicialmente no rosto periorbitário e vai evoluindo gradativamente conforme a doença ela vai progredindo, tudo bem? A principal causa aqui, na verdade, né, na síndrome nefrítica, temos duas causas, né? A gente tem a causa primária e as causas secundárias. As causas primárias geralmente são relacionadas a não infecciosos, tá? Então são aquelas causas autoinflamatórias, autoimunes, por problemas primários aí do rim. Então temos bastante aí, né? A nefropatia por IgA, por exemplo, que é um desarranjo aí mesangial com acúmulo de imunoglobulina A, tá? Que pode levar a uma hematúria e aí sim fazer parte da síndrome nefrítica, tudo bem? E outra causa, e as outras causas que temos, que são as causas secundárias, temos a púrpura de Renosh online, temos também a principal delas na pediatria de forma disparada, que é a glomerulonefrite difusa aguda pós-streptocócica, tá? A gente sempre confunde muito essa questão do que é a glomerulonefrite aguda, do que é a síndrome nefrítica. A síndrome nefrítica ela é uma conjunção de sinais e sintomas, tá? Então, a síndrome nefrítica é a junção de hipertensão, hematúria e edema, secundário a alguma causa. E a causa mais comum na faixa etária pediátrica, ela é a glomerulonefrite pós-streptocócica, tá? Então, a glomerulonefrite pós-streptocócica, ela representa o protótipo da síndrome nefrítica. Perfeito? E aqui, o principal agente etiológico é o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, ou Streptopiógenes. E aí, a síndrome nefrítica, ela pode ser secundária ou a infecção da boca, né, da faringoamidalite bacteriana, ou a uma piodermite. Tudo bem? Sempre lembrar disso, tá? É diferente da febre reumática. A febre reumática, ela só é secundária a faringoamidalite streptocócica, tudo bem? Já a síndrome nefrítica, não. Ela pode ser secundária a uma faringoamidalite ou uma piodermite. E tudo vai depender do tempo de incubação. Geralmente de 1 a 3 semanas para as faringoamidalites, de 3 a 6 semanas para as piodermites, tudo bem? Então o estreptococo vai invadir tanto ali a pele quanto a nossa cavidade oral, fazendo a amidalite. E nesse período, você vai ter o sistema imunológico combatendo ali, né, essa bactéria junto com a antibiótico terapia. O problema é que a bactéria ela apresenta na sua superfície uma proteína chamada proteína M. E os anticorpos eles vão pegar essa proteína M, eles vão decodificar, levar para os linfócitos como células apresentadoras de antígeno, estimular o MHC de classe 2, que vai estimular o linfócito B a se transformar em plasmócito para que seja produzido anticorpos. O problema é que esses anticorpos antiproteína M de membrana celular, ele pode fazer um mimetismo cruzado com algumas estruturas do organismo. Nas cepas reumatogênicas teremos a febre reumática, nas cepas estreptocócicas nefritogênicas, essa proteína M ela vai atacar quem? Os glomérulos, tudo bem? A membrana basal, glomerular e glomérulos que a gente já vai ver bem ali rápida a fisiopatologia, tudo bem? Então sempre lembrar desse mimetismo molecular, tá? Epidemiologicamente falando, vai acometer muito mais os escolares entre 5 e 15 anos de idade por conta da sua emergência de desenvolvimento do sistema linfonodal e tonsilar, na verdade, né?
de toda aqui o anel de Waldeyer, tudo bem? Então é muito mais pré-escolares e escolares na faixa etária dos 5 aos 15 anos, acomete muito mais o sexo masculino do que o sexo feminino e é muito mais em países em desenvolvimento, porque as piodermites e faringoamidalites são muito mais causadas por Streptococcus beta-hemolítico do grupo A do que nos países desenvolvidos, já que as piodermites nos desenvolvidos é muito mais por Staphylo aureus e as faringoamidalites muito mais virais. Perfeito? Vamos entender um pouquinho então da fisiopatologia, né? Então a gente sempre lembrar que temos a infecção pelo Streptococcus do grupo A, e aí você vai ter a liberação desses antígenos nefritogênicos, principalmente algumas exotoxinas, mais a proteína M da membrana, ela vai ser o principal que vai levar ao mimetismo cruzado imunológico, tá? E aí esses antígenos também do Streptococo, ele vai acabar na verdade, se depositando nos glomérulos. Então, ele fica ali quietinho nos glomérulos. Por isso que os anticorpos do mimetismo que foram produzidos vai atacar aqui os glomérulos, perfeito? Então, lembrar que a bactéria, por mais que ela esteja aqui na boca ou na pele, ela vai liberando antígenos. E esses antígenos, eles podem ficar grudadinhos ali em todo o glomérulo e na membrana mesangial e também na membrana basal glomerular. Depois que passa a doença, ainda aqueles antígenos estão presentes, mas os anticorpos produzidos pelos plasmócitos, induzidos por um MHC de classe 2 pelo linfócito TCD4, tá? Helper aí, né? Vai fazer o ataque do rim, tudo bem? Tanto na sua fase subendotelial, quanto na sua fase subepitelial, tudo bem? E a resposta imune é exatamente essa. Você produz anticorpos contra o estrepto, formam imunocomplexos in situ, nefrológicos, tudo bem? Ativa ainda a cascata de complemento. E quando você faz a ativação da cascata de complemento, aqui você ativa a cascata de complemento clássica e a alternativa. Não é das vias das lectinas, tudo bem? É só da via clássica e alternativa. E das duas você começa a fazer o quê? Toda a degradação da cascata de complemento até que você chega no grupo C3. E aí no grupo C3 você vai ter o quê? A opsonização, você vai ter a formação ali, né, não de um não vou dizer imunocomplexo, mas é muito mais a opsonização, né? Então o C3 ele vai sinalizar aonde as células têm que atacar, e essa opsonização é feita nos antígenos glomerulares. Por isso que você vai ter o consumo de C3 na glomerulonefrite pós-estreptocócica. Outra parte também da fisiopatologia é o comprometimento glomerular. Então, no glomerular, você vai ter a proliferação desse endotélio por conta desse ataque imune, tudo bem? E também a proliferação mesangial, levando à perda da citoarquitetura daquele mesanjo, tá? E aí você vai formando depósitos subepiteliais de imunocomplexos. E esses depósitos subepiteliais, na microscopia eletrônica, ele é chamado de humps, ou corcova, tá? Corcova de camelo. Então, sempre lembrar que quando você fizer, né, fez a biópsia e você viu ali na microscopia eletrônica a presença de corcovas, são esses glomérulos com deposição subepitelial nessa parte mesangial e também endotelial, tá bom? Você perde, por consequência, pelo desarranjo arquitetural do mesanjo e da membrana basal, você perde a barreira de ultrafiltração glomerular. Por consequência, você evolui com hematura, porque tudo é perdido, leucocitura também, e a proteinura. Você perdeu essa membrana, né? Essa proliferação aí, essa filtração. E aí, por conta disso, você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a reter bastante água e sódio. Água e sódio pelo comprometimento glomerular, pela perda da função de filtração, né? Aumenta o sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta a reabsorção de água e de sódio, aumentando a pressão arterial e o edema. Perfeito? Então isso vai levar ao edema pela retenção de água, a hipervolemia pela retenção de água, a congestão pela retenção de água, e lembrar também que todo o resto, aí junto com a água, vem a sobrecarga de sódio, tá bom? Lembrando que a massa de sódio aí, né? Ela vai estar, na verdade, você pode ter uma normonatremia, mas a massa total do sódio pode estar aumentada pela reabsorção, tudo bem? E aí você vai encontrar também uma redução na taxa de filtração glomerular. Claro, se você atacou os glomérulos e destruiu a barreira de ultrafiltração glomerular, a taxa de filtração vai cair. E é por conta disso que você vai ativar o aparelho justa glomerular a produzir
né, na verdade, a estimular a produzir aí a aldosterona, tá bom? Só para poder ter esse equilíbrio e tentar compensar a queda da filtração. Por consequência, você aumenta aí as excretas nitrogenadas como ureia e creatinina e a azotemia aí, né, que na verdade só o aumento dos nitrogenados. E você pode ter uma hipercalemia, e uma hipercalemia pela redução da filtração. Porque na aldosterona, no renina-angiotensina, você vai perder potássio lá na frente, tá bom? Como que é a clínica? Em relação ao estado geral da criança, geralmente é uma criança que se apresenta em um regular estado geral. Ele pode ter sintomas inespecíficos como uma cefaleia, uma lombalgia, uma indisposição. E geralmente os sintomas surgem de 3 a 6 semanas do episódio de infecção prévio, tá? De 1 a 3 semanas de uma faringoamidalite estreptocócica e de 3 a 6 semanas pós uma piodermite estreptocócica. Tudo bem? Dos sintomas típicos, o que a gente vai ter? O edema, que geralmente ele é facial, iniciando periorbitário, e geralmente ele é o primeiro a aparecer, tá? E a criança, como que a criança ela vai referir? Como que a mãe vai referir o inchaço? Ela vai falar, olha, o meu filho está com dificuldade em se vestir, está com dificuldade em calçar sapatos, não está cabendo mais. E era o número dele, do nada. Ele começou a ficar um pouquinho mais inchadinho e agora ele não está conseguindo mais nem se vestir, nem calçar os sapatinhos que ele já estava habituado a calçar, tá? E as roupas estão ficando cada vez mais apertadas. A hematura é o próximo a seguir, tá? Então, primeiro começa o edema e em seguida vem a hematura, que vai ser aquele aspecto em água de carne ou Coca-Cola. 95% dos casos será microscópica, tá? Mas de 25% a 60% ele é macroscópico. Tudo bem que é quando você perde realmente aí, todas aquelas hemácias estão sendo liberadas na urina, tudo bem? E por último, vamos ter a hipertensão, que vai ser aquela tentativa de mecanismo fisiopatológico compensatório de hiperaldosteronismo, tá? E geralmente é a última a aparecer e ela geralmente é assintomática. O que temos que lembrar aqui é que toda vez que a gente olha para a síndrome nefrítica, né, a gente sempre imagina que tudo isso vem ao mesmo tempo, mas não. A síndrome nefrítica, geralmente, ela vem com essas sintomatologias típicas espalhadas, tá? Então, primeiro você começa a ter o edema, de 2 a 3 dias depois vem a hematura, que começa microscópica e pode evoluir para uma macroscópica, e quase no final da primeira semana aí você vai ter a hipertensão. Então, nem sempre vem tudo junto. Na verdade, na maioria dos casos, não vem tudo junto, eles vêm separados. E a partir de um estudo retrospectivo é que você vai fazer a avaliação e juntar tudo aí, tá? É que nas provas fica muito mais fácil, muito mais tranquilo, né? Fazer tudo junto para você falar, não, é síndrome nefrítica, bora para frente e vamos conduzir. Mas na vida prática não é bem assim que acontece, tá bom? As principais complicações que vamos ter, né, são complicações relacionadas à hipertensão e à congestão sistêmica. Da hipertensão, temos a encefalopatia hipertensiva, onde a criança pode se apresentar com cefaleia intensa e crises convulsivas. Criança que tem aí, né, síndrome nefrítica e evolui com crises convulsivas, até que se prove o contrário, é encefalopatia hipertensiva, tá? Mas podemos ter um subtipo de encefalopatia hipertensiva que é chamado de pré, que vai ser aquela posterior reversível, aquela encefalopatia posterior reversível, tudo bem? E aí você tem um somatório de sintomas, que vai ser a alteração do sensório, associado a coma, associado à alteração visual, associado à convulsão, alucinação e a hipertensão. Tudo isso me dá o PRES, tudo bem? O diagnóstico ele é feito através da análise do fluxo sanguíneo e também das estruturas parenquimatosas, única e exclusivamente pela ressonância nuclear magnética encefálica, tá bom? Podemos evoluir também para uma insuficiência cardíaca aguda, congestiva ou não congestiva, com edema pulmonar ou sem edema pulmonar, por conta exatamente da sobrecarga pressórica e também da sobrecarga volumétrica. Lembrando que a hipertensão arterial que se faz na síndrome nefrítica, ela aumenta a pós-carga, e por conta do aumento da pós-carga, você vai ter uma redução do volume sistólico por conta de uma queda do débito cardíaco. Isso pode levar a uma insuficiência cardíaca aguda, congestiva, pulmonar, com edema agudo de pulmão, tá bom? Podemos ter ainda lesão renal aguda por conta da baixa taxa de filtração glomerular e também por conta
da redução do débito cardíaco pela alta pós-carga, onde vamos encontrar inicialmente uma elevação da ureia, que ele é o marcador mais sensível para a lesão renal aguda, e em fases mais avançadas a elevação da creatinina. Tudo bem? Então, essas seriam as complicações mais encontradas na síndrome nefrítica. Em relação aos laboratoriais, a gente sempre tem que lembrar que o protótipo é a glomerulonefrite pós-estreptocócica, tudo bem? Então, é obrigatório fazermos a avaliação de ASLO e a avaliação do anti-DNase-B. Por quê? Porque se as duas estiverem negativas, claro, eu vou ainda imaginar que seja o protótipo da glomerulonefrite, mas eu tenho que começar a abrir o meu leque de investigações para outras patologias, tudo bem? Então, o ASLO, que é a anti-streptolizina O, ele é muito mais sensível para as infecções estreptocócicas de orofaringe, tudo bem? E geralmente ele se eleva 2 semanas após a faringite, que vai dar justamente naquele intervalo do período, né, de aparecimento da síndrome nefrítica pós-faringite, tá bom? E ele não aumenta na piodermite. Então, se eu tenho piodermite, não adianta eu ficar pedindo ASLO, porque ele não vai vir aumentado, tá? Diferente da anti-DNase-B. A anti-DNase-B, ela pode aumentar na faringoabinalite, mas ela não aumenta em níveis consideráveis, como o ASLO, tá bom? Ela tem algo tocado aí, mas ela vai ficar bem aumentada nas piodermites estreptocócicas. Então, eu preciso sempre solicitar como se fossem anticorpos, né, essas proteínas aí, né, para investigação da pós-estreptocócica, tá? Na urina 1, eu tenho que avaliar quem? A hematúria. Então, na hematúria, ela será, na maioria das vezes, microscópica, mas em 25% a 60% macroscópica. E ela vai ser secundária a quê? Né? Na verdade, ela é toda vez que a gente está diante de uma hematura, precisamos diferenciar se é uma hematura de origem glomerular ou se é uma hematura de origem extraglomerular. As de origem glomerulares geralmente estão muito relacionadas às glomerulonefrites. Já as extraglomerulares estão muito relacionadas às nefrolitíases. Das glomerulares, como eu sei que ela vai ser glomerular? Eu tenho que pedir o chamado dismorfismo eritrocitário. Dismorfismo eritrocitário nada mais é do que a alteração da conformação estrutural ali da hemácia. Quando ela passa por aquele glomérulo doente, ela vai ser destruída. Então eu tenho essa alteração conformacional passando por um glomérulo doente. E ele vai ser evidenciado no meu exame de urina, com a presença de codócitos ou acantócitos, tudo bem? Então não posso esquecer que de origem glomerular seria isso. Além disso, eu posso ter uma cilindrúria hemática. Os túbulos renais, eles produzem uma proteína chamada proteína de Thamms-Hasfall, é um nome diferente aí, tá? Mas ela é uma proteína, uma glicoproteína importante aí, né, na avaliação da função tubular. E quando essas hemácias, elas passam por dentro dos túbulos contorcidos aí, elas se grudam nessa proteína, quando você vai avaliar o exame de urina, você vai encontrar uma cilindrúria hemática. Então você vai ver grânulos hemáticos dentro desses cilindros. O que seriam esses cilindros, né? Então imagina que o túbulo ele tem um formato cilíndrico. Quando essas proteínas produzidas pelos túbulos intersticiais renais, né, produzem, então ela está produzindo, né? Então quando esses túbulos produzem essa proteína, ele fica da conformação do quê? Da conformação do túbulo. E o túbulo ele é cilíndrico. Então, por isso que é uma cilindrúria hemática, porque esses cilindros de proteína, né, essas proteínas em conformação cilíndrica, têm muitas compressões hemáticas. Dessas hemácias dismórficas, tá bom? Então, você tem essa outra possibilidade para aventar o diagnóstico aí de síndrome nefrítica com uma hematura de origem glomerular, tá? A proteinúria geralmente é em níveis subnefróticos, menor do que 50 mg por quilo por dia de proteína, tá? Mas a gente não pode esquecer que ela pode também ficar a níveis nefróticos. Quando eu tenho uma síndrome nefrítica associada ou superajuntada a uma síndrome nefrótica, talvez eu não tenha mais uma glomerulonefrite pós-estreptocócica. Talvez eu esteja diante já de um quadro de uma glomerulonefrite membranoproliferativa, mesangioproliferativa, que são causas aí secundárias e que pode levar a um crescêntico com doença rápida, com aquela doença rapidamente progressiva e perda da função renal, tá bom? Ou até mesmo um lúpus ou doenças autoinflamatórias autoimunes, certo? Sempre levar em consideração essas características, tá bom? Tem proteinúria associada a uma síndrome nefrítica, mas uma proteinúria nefrótica,
biópsia sempre exatamente para diferenciar desses diagnósticos que eu acabei de falar, tá? E como o rim ele vai sofrer, querendo ou não, por conta de uma baixa filtração glomerular, a fração de excreção de sódio nele é menor do que 0,5%, indicando que ele teve uma lesão transitória isquêmica aguda, mas ele ainda está conseguindo reabsorver bastante esse sódio, tá? Em relação aos exames séricos, o que eu vou solicitar? Sempre solicitar o sódio. Eu preciso solicitar um sódio para ele, tá? E por que eu tenho que solicitar um sódio? Porque eu posso ter uma hiponatremia, mas a minha massa total de sódio, né, a massa corporal total de sódio vai estar aumentada. E também para fazer o cálculo em relação à fração de excreção de sódio. Então, eu tenho que dosar o sódio urinário e o sódio sérico para eu fazer também a minha fração de excreção e eu ver para que lado está indo, né? Para que lado a minha renina está indo. Tudo bem? Eu preciso dosar creatinina e ureia exatamente para eu poder ver se há ou não o comprometimento renal agudo. Então, para ver se tem lesão renal aguda ou não, secundária a um baixo débito cardíaco, a uma pós-carga aumentada, a uma baixa taxa de filtração renal, tá? Complemento, ele é mandatório. Lembra da fisiopatologia que eu falei que tem ativação da via clássica e da via alternativa, que você vai ter a deposição do complemento para opsonização ali daqueles antígenos na região subepitelial e subendotelial glomerular e com o consumo? Então, é esperado que haja um consumo de C3. Então, o complemento, quando a gente vai dosar, a gente dosa o CH50. CH50 ele dosa todos os complementos que você tem aí no corpo, tá? E você vai dosar o C3 e o C4. O C4, na maioria das vezes, está dentro da normalidade, é para se manter normal, e o C3 estará consumido, ou seja, eu vou ter uma hipocomplementemia C3. Tá bom? Mas o C3 consumido, ele tem que ficar até, no máximo, aí 8 semanas. Já vamos ver as indicações de biópsia, tá bom? Mas ele tem um curso aí de 8 semanas para a sua regeneração. Mais do que isso, eu tenho que começar a pensar em outras patologias, tá bom? Sorologias virais e bacterianas são imprescindíveis. Eu preciso solicitar HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis. Eu tenho que solicitar também até mesmo esquistossomose, toxoplasmose, citomegalovírus, Epstein-Barr, porque podem ser causas aí de glomerulonefrite que não sejam pós-estreptocócicas, mas tenham origem infecciosa, tá? E não posso deixar de pensar que eu possa estar diante de um lúpus que ele está abrindo com uma nefrite. Obviamente que isso é diagnóstico de exclusão, não é para todo mundo com síndrome nefrítica que eu vou sair pedindo FAN e anti-DNA, tá? Mas eu vou, conforme você... Lembra que eu falei para vocês que, se o ácido não aparecer, se o anti-DNase não aparecer, né? E as outras sorologias vierem normais e outras alterações séricas, urinárias, que não são muito compatíveis com síndrome nefrítica por glomerulonefrite pós-estreptocócica, aí sim eu incluo um FAN, um anti-DNA e outras sorologias aí, e outros anticorpos para doenças autoimunes, tá? Mas, se eu tenho o protótipo, não tem por que eu ficar pedindo o FAN e o anti-DNA, tudo bem? Em relação ao tratamento, de forma geral, eu sempre vou indicar o repouso, exatamente pela sobrecarga hídrica e volêmica desse sistema cardiovascular, e eu vou fazer uma restrição hidrossalina. Se ele está absorvendo muito, né, ele pode chegar a uma síndrome hipervolêmica. Então, eu tenho que fazer uma restrição hidrossalina, ainda mais porque ele está absorvendo muito sal. Por mais que ele tenha hiponatremia, ele pode ter hiponatremia dilucional pela sobrecarga de volume, a massa de sódio corporal total está aumentada, tá? Então, entre aspas, ele tem uma hipernatremia. Então, por isso que eu faço uma restrição hidrossalina, sem contar que essa massa de sódio total aumentada aumenta a predisposição, na verdade, aumenta aí as chances da hipertensão e de complicações hipertensivas. Então, eu tenho que restringir de 20 ml, aqui tá litros, tá, gente? Mas não é litros, tá? É 20 ml por quilo por dia de líquidos ou de 300 a 400 ml por metro quadrado por dia, tá bom? Então, isso é a restrição hídrica. E a salina? Dieta assódica, nada de sal. Não tem nem... Claro, existe uma taxa de sódio que você pode colocar para esse paciente, tudo bem? A Sociedade Brasileira traz essa taxa, mas de uma forma que vocês não errem. Dieta assódica ou até mesmo hipossódica. Mas, se vocês levarem em consideração que ela é hipossódica, precisa colocar a taxa aí de sódio que ele vai ter que chegar ao máximo, né? Então, eu recomendo que vocês coloquem, no caso do tratamento, uma restrição hidrossalina com 20 ml por quilo por dia no máximo e numa dieta assódica. Tudo bem?
Antibiótico terapia, ela deve ser utilizada, não porque ela vai mudar o curso, porque não é uma doença supurativa, né? Uma doença não supurativa imunomediada. Mas isso aqui serve para você fazer o quê? A erradicação dos estreptococos nefritogênicos desse paciente que estão colonizando cavidade nasal e cavidade oral. Tudo bem? Então serve para erradicar essas cepas, para impedir a disseminação na população desse tipo de bactéria, tá bom? Em relação à hipertensão arterial sistêmica, a gente vai fazer a restrição hidrossalina, né, por conta aí tanto do edema quanto do sódio aumentado, tá? Mas, que é o básico, tá? Então, inicialmente, a gente não vai ficar enfiando medicamentos nesse paciente. A gente vai fazer medicações, na verdade, medidas comportamentais, que é repouso, restrição hídrica e dieta assódica. Na refratariedade, na manutenção da hipertensão, por mais que já esteja fazendo todas essas medidas comportamentais, aí eu posso utilizar um diurético de alça, ou um tiazídico, ou um bloqueador do canal de cálcio, tá bom? A única ressalva que eu faço aqui para vocês é, tomem cuidado com os inibidores de ECA e com os BRA, né? Porque se esse paciente tiver com lesão renal aguda e elevação de ureia creatinina, eu não posso utilizar esses dois aqui. Aí eu tenho que partir ou para um tiazídico ou para um bloqueador do canal de cálcio, tá? Porque esses dois aqui vão perpetuar e piorar a lesão renal aguda, tudo bem? Porque eu tô com a artéria aferente vasoconstrita e a eferente constritinha, aí eu faço a vasodilatação por conta do IECA e do BRA. O que eu faço? Eu queimo esse rim, tá? Se eu tiver numa emergência hipertensiva, seja por conta de press ou não press, eu vou utilizar um vasodilatador importante, que é o nitroprussiato de sódio, com redução de 25% da minha pressão arterial em 8 horas aí, tá? É uma redução muito lenta, porque são pacientes que eles vão fazer acidente vascular encefálico do tipo isquêmico, tá bom? As indicações de biópsia, então, complemento C3 reduzido por mais do que 8 semanas, porque eu tenho que descartar, principalmente nesse caso aqui, lúpus, porque lúpus faz uma hipocomplementemia C3 e C4 muito prolongada, tá bom? Hematúria macroscópica maior do que 4 semanas, porque lembra da fisiopatologia, né? A hematúria, ela pode ser macro, ela pode ser micro, mas geralmente a hematúria macroscópica, ela se resolve em 1 a 2 semanas. Se ela permanece por mais do que 4 semanas, talvez eu não esteja diante do meu protótipo aqui. Talvez eu tenha outras doenças sobrejacentes aí que tenha desencadeado a síndrome nefrítica. Se ureia e creatinina estiverem alterados por mais do que 4 semanas, sem eu estar em uso desses antihipertensivos que possam levar à piora da lesão renal, também é indicativo de biópsia renal, porque eu posso estar diante de uma nefropatia crescêntica, ou até mesmo uma nefropatia de destruição de membrana basal glomerular, tá bom? Se eu tiver com uma hipertensão arterial refratária aos antihipertensivos por mais do que 4 semanas, também é indicativo, porque aqui eu posso estar diante de nefropatias tubulointersticiais ou parenquimatosas e até mesmo doenças autoimunes, tudo bem? E proteinúria nefrótica, como a gente já tinha descrito, né? A proteinúria nefrótica, ela não é para acontecer, mas ela pode acontecer em raras situações. Se eu tenho essa sobreposição de nefrítica com uma proteinúria nefrótica, preciso fazer biópsia, perfeito? Então aqui fechamos síndrome nefrítica. Perceba que é até ok de identificar, mas a condução ela é muito detalhada, certo? Vamos então para a síndrome nefrótica, e a síndrome nefrótica ela causa muito dessa confusão, tá? Porque a nefrítica é de um jeito, a nefrótica é de outro, e vocês confundem muito essa nômina, tá? Síndrome nefrótica, ela pode estar aí apresentada, né, nos livros como SN, e ela vai ter um diagnóstico clínico laboratorial. Não existe fazer diagnóstico de síndrome nefrótica sem laboratorial, tá bom? Diferente ali da síndrome nefrítica, né, que é um diagnóstico clínico e você tenha o laboratorial como adjuvante, a nefrótica, ela é praticamente estrita clínica laboratorial. Por quê? Porque a síndrome nefrótica ela é caracterizada pela tríade de edema, com proteinúria nefrótica, não tem como eu avaliar proteinúria se não fizer um laboratorial, né? E a hipoalbuminemia, não tem como eu avaliar a albumina desse paciente se eu não fizer para ele um exame sérico, tá bom? Em relação à epidemiologia, ele vai acometer muito mais os pré-escolares na faixa de 2 a 7 anos de idade, mais meninos do que meninas,
Claro que a taxa ela é muito pequena de variação entre os sexos, mas ela pega muito mais meninos do que meninas nessa faixa etária, tudo bem? E a maioria, ela vai ser de caráter idiopático, não se sabe por que acontece, e aí desenvolve o que a gente chama de lesões estruturais histológicas mínimas. Você vai ter alguma lesão mínima ali naquele podócito, naquela barreira de filtração, que vai levar à perda proteica e à perda de cargas negativas, tudo bem? Mas lembrar que isso daqui é para as crianças menores do que 10 anos, tá? Então, entre 1 ano e 10 anos, lesão histológica mínima. Nos menores aí de 1 ano, temos a síndrome nefrótica congênita e temos a síndrome nefrótica causada por exemplo, sífilis congênita, tudo bem? E nos maiores do que 10 anos, fica muito mais as GESFs, as glomerulonefrites, né, as glomeruloesclerose segmentar e focal, tá? Mas nesse caso seria a biópsia para você fazer o diagnóstico da GESF, tudo bem? Então, só para vocês fazerem essa correlação. A classificação tem várias classificações de síndrome nefrótica. Uma delas é essa que eu acabei de falar. Tem a congênita, que é menor do que 3 meses. Tem a infantil, que é de 3 meses a 1 ano. Tem a nefrótica idiopática, que é de 1 a 10 anos. E tem a das maiores do que 10 anos, tá? Mas uma que é muito utilizada é a classificação baseada na resposta da corticoterapia, porque a gente já sabe que a síndrome nefrótica tem como base de tratamento corticoide sistêmico, tá? A gente pode classificar as crianças em córtico sensível e córtico resistente. Então vocês já pegam aí a nuance, né? Que na córtico resistente é de pior prognóstico. Nesse daí provavelmente eu vou ter que fazer a biópsia, porque se o tratamento base na causa mais comum é corticoide, ele está resistente ao corticoide, talvez não seja a causa mais comum base que eu esteja diante, tá bom? Mas na córtico sensível eu vou ter o quê? Qual que é a classificação de córtico sensível? Como eu determino que uma paciente é córtico sensível? Quando ela entra em remissão completa após 4 a 6 semanas do uso do corticoide, tá bom? Então ela teve a síndrome nefrótica, eu dei o corticoide para ela e de 4 a 6 semanas depois do início do corticoide, ela entrou em remissão. Mas podemos ter a córtico sensível recidivante infrequente, que é quando o paciente tem uma recidiva em 6 meses, ou de 1 a 3 em 12 meses, tá? Por isso que é infrequente. De um período de 1 ano, em 6 meses ela teve uma única recidiva, ela então é recidivante infrequente. Não deixou de ser córtico sensível, só quer dizer que ela teve uma recidiva porque o processo imunopatológico dela aí fez com que ela tivesse o retorno da doença, tá bom? Mas ela respondeu e voltou de novo, tá bom? A recidivante frequente vai ser o quê? Se a infrequente é 1 em 6 meses, a frequente vai ser 2 recidivas em 6 meses. Se na infrequente é 1 a 3 em 12 meses, na frequente vai ser 4 ou mais em 12 meses, tudo bem? Por isso que o nome é frequente, porque ela tem uma frequência muito maior. Mas podemos ter também a recidivante dependente, a córtico sensível dependente, ou seja, 2 recidivas durante o uso do corticoide. Então perceba que para eu falar que ela tem que ser córtico sensível, ela tem que entrar em remissão de 4 a 6 semanas, tá? Então, só que a gente não fica com uma dose sempre muito alta aí. A gente começa com uma dose alta e conforme a criança vai passando, a gente vai reduzindo, tudo bem? A córtico sensível dependente é justamente nesse momento que ela entrou em recidiva, tá? Ela entrou em remissão, desculpa. Ela entrou em remissão e conforme eu vou diminuindo a dose, ela volta a recidivar. E ela faz isso várias vezes durante a reintrodução de doses aumentadas de corticoide. Perfeito? Então, isso é uma criança córtico sensível dependente. E temos aí a córtico resistente, que vai ser aquela que não vai remitir de 4 a 6 semanas após o uso do corticoide. E por que é muito importante, né, a gente saber essa classificação? Porque são pacientes que podem evoluir rapidamente para a doença renal crônica. Da clínica, como a gente já tinha falado, temos, né, o edema, a proteinúria nefrótica e a hipoalbuminemia. Então vamos examinar e vamos destrinchar aí essa clínica, tá? O edema da síndrome nefrótica, ele é intenso, então ele evolui rapidamente aí para um edema generalizado e anasarca, tá? Ele é mole, ele é frio, ele é depressível, ele é insidioso, tá bom? E geralmente ele acaba evoluindo. E temos 2 fisiopatologias para o edema, que é o hipofluxo e o hiperfluxo.
A fisiopatologia do edema por hipofluxo seria o quê? Você tem uma proteinúria maciça e uma hipoalbuminemia grande, que vai levar à redução da pressão oncótica intravascular, por consequência, aquele líquido extravasa, tá, para o terceiro espaço, e aí você evolui para uma hipovolemia relativa, porque o líquido está indo para o terceiro espaço, e essa hipovolemia relativa ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, você retém água e sódio e você perpetua esse edema. Perfeito? Então, a base desse edema seria a proteína reduzida e a hipoalbuminemia, levando à retenção de água e de sódio. Mas temos a fisiopatologia de hiperfluxo, onde o evento primário é a retenção de sódio. Ninguém sabe ainda o motivo que seria da retenção de sódio, né? Qual é o motivo, o ponto deflagrador, mas a gente sabe o quê? Que o organismo dessa criança, a partir do momento que ele deflagra aí a síndrome nefrótica, o corpinho dele, principalmente o rim, fica muito resistente ao peptídeo natriurético atrial. Então ele começa a reter muito mais sódio porque não tem por onde ser eliminado. E aí, por conta disso, você também acaba ativando os canais de sódio tubulares e aumentando a reabsorção. Por consequência, você faz uma congestão e uma hipervolemia, e conforme você vai perdendo a proteína e a albumina no rim, você vai extravasando. Então perceba que o hipofluxo, primeiro eu perco proteína, para depois evoluir para retenção de sódio e edema, e no hiperfluxo, primeiro eu retenho sódio com hipervolemia, para depois eu perder proteína e aí eu fazer o edema. Tudo bem? Em relação à proteinúria, a proteinúria, na verdade, vai ser o principal sintoma a ser relatado, que vai ser aquela urina espumosa. Então, aquela urina com muita espuma, ela é praticamente aí a proteinúria, tudo bem? E o que acontece? Por que a gente vai ter a proteinúria? Por mecanismos imunológicos, você vai perder, ele vai atacar ali os podócitos e você vai ter um aumento da fenda podocitária com perda da função desses podócitos, tá bom? E aí a perda da função dos podócitos vai fazer com que haja um aumento da perda de proteínas, porque você perde a barreira de ultrafiltração glomerular e também perde o que? As cargas elétricas negativas. Então, tudo aquilo que for de carga elétrica negativa, você acaba perdendo. Então, perceba que os podócitos, ele mantém uma eletroneutralidade intra-estrutura muito importante. E a albumina, ela é o quê? A albumina, ela é uma carga negativa. O que acontece? Se eu tenho a alteração podocitária para as cargas elétricas negativas, eu vou perdendo tudo aquilo que for aniônica. Perfeito? E aí você aumenta cada vez mais a perda proteica. E a perda proteica é uma perda proteica geral. Eu vou perder albumina, gerando a hipoalbuminemia. Eu vou perder as proteínas carreadoras de T4, diminuindo o transporte de tiroxina para esses pacientes, então ele pode fazer um hipotiroidismo, sintomas de hipotiroidismo. Eu perco proteína C e proteína S, que são fatores antitrombóticos, então aumenta o risco de trombose, assim como eu perco também a antitrombina 3, tá? O fator, né, a antitrombina 3, que ela é antitrombótica, aumentando meus fenômenos de trombose. Eu perco também as gama-globulinas, as minhas imunoglobulinas, aumentando o risco de infecções, como, por exemplo, a peritonite bacteriana secundária. Eu perco diversas outras proteínas, como, por exemplo, as carreadoras de ferro, a transferrina, TBIC, tudo aquilo ali eu vou perdendo, tá bom? Em relação às outras manifestações que podem acontecer, quais são elas, né? A hiperlipidemia. Quando o fígado, ele começa, na verdade, quando o sistema começa a perder muita proteína e muita albumina, o fígado, de uma forma compensatória para a redução proteica, ele faz uma hiperlipidemia. Então, ele aumenta a fração de triglicerídeo, a fração de colesterol e a fração lipoproteica. Por isso que eu tenho uma hiperlipidemia na síndrome nefrótica. Eu reduzo a carga proteica, principalmente proteica com carga negativa, e o fígado tenta compensar aumentando quem? Aumentando gordura, porque é muito mais fácil de produzir essa gordura, tá? Então, por isso que eu faço uma hipercolesterolemia e uma hipertrigliceridemia, tudo bem? Eu posso ter distúrbios hidroeletrolíticos, como, por exemplo, uma hipocalcemia, porque eu perco a albumina e a albumina carrega bastante aí o cálcio,
uma hipopotassemia, então eu posso ter essa perda de potássio por conta de lesão renal aguda, e uma hiponatremia, mas uma hiponatremia dilucional. Então, no caso das hiponatremias, eu vou ter uma hiponatremia hiposmolar, hipervolêmica, às vezes hipervolêmica, tudo bem? E às vezes aí euvolêmica, tá? Mas na maioria dos casos é uma hiponatremia hiposmolar hipervolêmica. Mas a volemia não quer dizer que ela esteja aumentada, é porque ela está represada no terceiro espaço, tá? Das infecções, eu posso ter as infecções otocinopulmonares por germes encapsulados e a peritonite bacteriana secundária ao pneumococo. O pneumococo é a marca aí, tudo bem? Então sempre lembrar que o pneumococo é o principal, tá? Das outras manifestações, eu posso ter a trombose. Então, no caso da trombose, aí, né, eu vou ter a perda dos fatores antitrombóticos e eu vou ter a perda dos fatores antitrombóticos aumentando o risco de trombose, sem contar que eu vou aumentar quem? A concentração hematimétrica pela perda do meu líquido livre para o terceiro espaço. Então, hiperviscosidade com perda de fatores antitrombóticos é um prato cheio para trombose. E eu tenho a trombose de seio sagital, a trombose do delta, aqui, né? E a trombose dos membros inferiores, inclusive TEP, fazer TEP também, tá? Em relação aqui, então, à análise laboratorial, eu vou ter quem, né? A urina 1, então sempre dosar a urina 1, por quê? Eu tenho que ver a proteinúria, né? Então, na proteinúria, assim que a criança faz a urina, parte daquela urina eu levo para análise laboratorial, para ele me dar a proteinúria, e parte eu faço o teste do ácido sulfosalicílico. Então, eu gotejo esse ácido e ele vai aglomerar com as proteínas, formando como se fosse uma clara de ovo. Quanto mais clara de ovo e mais maciço fica essa clara de ovo em um sobrenadante, mais proteína eu tenho, tudo bem? Cilindrúria, pode ter uma cilindrúria leucocitária aí associada, tudo bem? Em relação à proteinúria propriamente dita, qual que vai ser o meu critério laboratorial para eu falar que esse paciente tem uma proteinúria nefrótica e eu consiga aventar a possibilidade de síndrome nefrótica, tá? A proteinúria, ela deve ser maior do que 50 miligramas por quilo por dia, ou maior do que 40 miligramas por hora, por metro quadrado por hora, ou uma relação maior do que 2 miligramas de proteína por miligrama de creatinina em amostra isolada de urina. Então perceba, galera, que aqui eu fiz análise urinária simples, isolada, para eu poder ver se tem proteinúria ou não com o teste do ácido sulfosalicílico, mas eu preciso fazer essa análise proteica, tá, tudo bem? E essa proteinúria é a urina é a proteína na urina, tá? Isso daqui, essa taxa aqui de 50 miligramas quilo dia ou 40 miligramas metro quadrado hora, ele é feito em análise de urina de 24 horas, tudo bem? Essa relação prot-creia, que a gente chama, relação prot-creia, é a relação proteína sobre creatinina, proteína urinária sobre creatinina, tá? Em amostra isolada. Essa prot-creia não precisa ser feita em 24 horas, muito pelo contrário, ela é feita com uma análise isolada. Isso aqui, ó, com esse exame de urina que chega no pronto-socorro, eu já posso fazer isso aqui, ó. E aí eu já fecho o diagnóstico de proteinúria nefrótica, tá? Eu não preciso nem ficar fazendo em 24 horas, tudo bem? Eu tenho que fazer a dosagem da eletroforese de proteína para saber quais são as proteínas que eu estou perdendo. Então, eu sempre vou... Não sei se vocês já chegaram a ver a eletroforese de proteínas, né? Mas o primeiro pico é em relação à albumina, depois eu tenho a alfa, beta e gama globulina, tudo bem? Então, o primeiro pico é de albumina, depois eu tenho as globulinas. Alfa globulina, beta globulina, gama globulina, tudo bem? Nessa eletroforese de proteína não tem esse primeiro pico. Por quê? Se eu tenho uma hipoalbuminemia, então eu vou ter uma diminuição desse primeiro pico da albumina, tudo bem? Então a hipoalbuminemia ela vai ser dada quando os meus níveis forem menores ou iguais a 2,5 mg por decilitro. Seguindo na eletroforese, então seria a albumina lá em cima com a alfa globulina, beta e gama pequenininho, tudo bem? Então, nesse caso da síndrome nefrótica, eu vou ter uma redução da albumina, então ao invés de ter aquele pico grande, eu vou ter um pico piquititico, tá? E aí a alfa
globulina, geralmente a alfa 2, né, porque eu tenho alfa 1, alfa 2, mas isso daí não vem ao caso, mas a alfa 2 vai estar aumentada, então eu faço um pico de alfa 2 globulina, tudo bem? Então nessa eletroforese, ao invés de eu ter o padrão aumentado de albumina, depois alfa 1, alfa 2, beta e gama, eu vou ter o quê? Albumina pequenininho, alfa 1 aumentada, alfa 2 aumentada, beta e gama, tá bom? Lembrar que a fração gama é dos anticorpos, eu vou ter uma redução dessa fração, tá bom? Em relação aos lipídios, aos lípides, eu vou ter uma hipercolesterolemia e uma hipertrigliceridemia. Em relação aos outros exames que eu posso solicitar para diagnóstico diferencial, sempre lembrar que o complemento ele está normal. Se eu tiver consumo de complemento junto com síndrome nefrótica, isso daqui é biópsia, não tem que fazer, tá? Porque síndrome nefrótica não leva a consumo de complemento, tá? Ureia e creatinina podem estar aumentadas ou não exatamente pelo fato de haver aquele distúrbio de uma hipovolemia relativa com comprometimento da função renal. Sorologias tem que solicitar igual na síndrome nefrítica, tá? HIV, hepatite, tóxico, semitoxo, CMV, sífilis, mononucleose, malária e esquistossomose, porque são causas aqui de síndrome nefrótica, principalmente essas duas aqui, tudo bem? Em relação ao tratamento, como que vamos fazer, tá? A gente vai separar aqui, ó, o tratamento do edema. Se eu tenho edema com hipertensão arterial associada, eu estou fazendo aquele quadro do hiperfluxo, né? Aquele quadro do edema por hiperfluxo. Então, eu tenho que restringir o quê? Sódio dessa dieta, tudo bem? Então, se eu tenho edema com hipertensão, eu faço uma dieta assódica. Se eu tenho edema e hipotensão, eu tenho que expandir com cristalóide esse paciente. Ai, mas aí esse volume todo não vai para o terceiro espaço? Às vezes ele tem albumina suficiente para manter uma pressão oncótica, ok? Mas muitas vezes ele não vai ter essa pressão oncótica. E por mais que a gente faça a expansão volêmica, você edemacia ele ainda mais, ele mantém e perpetua a hipotensão. Aí eu faço o quê? Uma expansão com albumina, tá? Eu faço uma expansão de colóide para aumentar a pressão oncótica e puxar aquele líquido para ele conseguir urinar e pelo menos manter uma pré-carga adequada para não ter comprometimento do meu volume sistólico aí e do débito cardíaco, tudo bem? Agora, se eu tenho edema e eu não tenho hipervolemia e nem hipotensão, ou seja, se eu tenho edema e normovolemia, aí eu restringo o líquido. Então vamos lá, ó. Edema com hipertensão, eu tenho hipervolemia, tá? Então eu faço restrição de sódio porque o meu mecanismo fisiopatológico é sódio, hiperfluxo, tá? Posso restringir aqui o líquido? Poder até posso, mas é melhor restringir muito mais o sódio, tá? Se eu tenho edema hipotensivo, eu não vou ficar restringindo nenhum dos dois, tudo bem? Agora, se eu tenho um edema com normovolemia, aí eu faço a ingesta hídrica sem restrição. Desculpa, eu tinha falado lá para restringir, mas não, tá? Aqui a ingesta hídrica não tem restrição, tudo bem? Porque ele está normovolêmico, tudo bem? Eu não tenho critérios aqui para hipervolemia, então não tem por que eu restringir esse volume, sendo que ele é um paciente que já tem de base uma hipovolemia relativa e pode causar redução do fluxo renal, tá? Em relação ao diurético, a grande polêmica que muita gente confunde. Galera, então vamos lá, vamos trabalhar aqui nosso raciocínio, tá? Os diuréticos, eles devem ser evitados de uma forma geral. Por quê? Porque eu tenho que partir do pressuposto que um paciente com síndrome nefrótica, ele tem aquele edema, mas ele tem aquele edema por conta de uma hipovolemia relativa, tudo bem? Lembra que eu tô falando de uma hipovolemia relativa, ele tá perdendo o líquido do intravascular para o terceiro espaço. Se eu ficar dando diuréticos por conta de edema, edema não é igual a dar diurético, tá? Se eu fico dando diurético por conta de edema, o que vai acontecer? Eu reduzo a pré-carga, reduzo o débito cardíaco e reduzo a perfusão renal. Você piora ainda mais a função renal desse paciente, você leva ele para uma lesão renal aguda, inicialmente do tipo pré-renal, evoluindo depois para uma necrose tubular aguda, que é do tipo renal, tá bom? Se eu tenho a ausência de hipovolemia, ou seja, um paciente que está normovolêmico ou hipervolêmico, tá? Com um edema grave, sintomático, refratário, ou seja, ele está aquela anasarca, edema escrotal, com derrame pleural, ascite, e ele está normovolêmico e ou hipervolêmico, eu posso utilizar um diurético. Por quê? Porque eu estou vendo que ele está numa síndrome congestiva,
por volume, tá bom? Ele não tem essa falta de líquido no intravascular. Aí, né, só para a gente classificar, o que seria edema grave sintomático refratário? Anasarca, edema da genitália, derrame pleural, ascite ou sintomas hipervolêmicos, tá? Aí aqui eu posso utilizar quem? Um diurético tiazídico, porque ele vai ajudar na poupação do potássio, eu não fico espoliando o potássio, tá? Lembrar que esse paciente, pela hipovolemia relativa, ele aumenta renina-angiotensina-aldosterona, então ele vai culminar normalmente numa hipocalemia, tá bom? Eu posso utilizar, então, o tiazídico, assim como eu posso utilizar também, claro, não associado, é um ou outro, a espironolactona, porque eu evito a depressão de potássio, que já está aumentada por conta do renina-angiotensina-aldosterona, tudo bem? Então, se eu tenho um edema grave, sintomático, refratário, e eu não tenho hipovolemia associada, posso usar diurético, tá? Ou um tiazídico, ou a espironolactona. Por que eu não posso utilizar um diurético de alta nesse caso? Porque ele já tem uma predisposição à hipocalcemia, hiponatremia e hipocalemia. Se eu faço isso, aí eu destruo ainda mais, eu predisponho ainda mais a distúrbios hidroeletrolíticos, tá bom? Agora, se ele tem uma hipervolemia e está fazendo um sintoma de congestão, ou seja, tem uma congestão cardiopulmonar e tem essa anasarca, aí sim eu posso utilizar a furosemida, tá bom? Então perceba que eu só vou utilizar a furosemida se eu tiver esse edema grave sintomático refratário com hipervolemia, porque eu preciso tirar logo esse líquido da jogada, tudo bem? Se eu tenho uma refratariedade desse edema e da síndrome congestiva com hipervolemia, eu associo a esta furosemida a infusão de albumina humana. E ela pode ser em infusão contínua, tá bom? Em relação ao corticoide, para a gente entrar em remissão sempre na dose de 2 mg por quilo por dia, eu vou manter por 4 a 6 semanas, exatamente para poder fazer com que ele entre em remissão e fazer a classificação desse paciente. Se eu tive uma recidiva, ele passa a ser chamado de córtico sensível dependente. A recidiva no período que eu estou dando o corticoide, na diminuição do corticoide, ou 14 dias após a interrupção do corticoide, tá? Mas se ele teve recidiva, eu volto na dose inicial. E se a terapia for muito prolongada com corticoide, se ela for refratária, se você está vendo que ela está resistente, dependente, que nada sai, eu tenho que utilizar imunossupressores, metotrexate, ciclosporina, ciclofosfamida e até mesmo alguns imunobiológicos, tudo bem? Mas não mais o corticoide, porque eu tenho os efeitos deletérios de obesidade exógena, síndrome de Cushing e síndrome de Addison na tirada abrupta desse corticoide, certo? Em relação às complicações da síndrome nefrótica, eu tenho as complicações infecciosas, geralmente por germes encapsulados, porque eu perco quem? Eu perco as minhas imunoglobulinas, tá bom? Por mais que eu tenha a opsonização do sistema complemento da minha atividade do sistema de imunidade inata, eu não tenho a formação desses imunocomplexos, porque eu não tenho imunoglobulina, tá bom? Então, os principais agentes serão pneumococo, hemófilos e até mesmo a E. coli. A E. coli não entra como encapsulado, mas ela é uma das bactérias que está associada aí, tá? Mas de germes encapsulados, pneumococo e hemófilos. Eu posso ter infecções das vias aéreas, principalmente uma rinofaringite bacteriana, sinusite bacteriana, otite bacteriana e a broncopneumonia. Em relação à infecção de pele, as piodermites estáfilo-estreptocócicas, e em relação à peritonite, a peritonite bacteriana, a pneumonite bacteriana, por pneumococo. E como que eu vou suspeitar de uma pneumonite bacteriana no síndrome nefrótico, né? No nefrótico. Vai ser aquele paciente que você percebe que ele está edemaciado, ele tem a proteinúria, ele está com barrigão, com ascite, com muita dor abdominal, ou uma dor abdominal discreta a moderada, mas que tenha febre associada, tudo bem? Então eu tenho que pensar obrigatoriamente na peritonite, tá? Aí eu faço a drenagem do líquido acítico, tudo bem? Eu tenho que fazer aquela drenagem do líquido acítico para fazer a avaliação do líquido peritoneal e já iniciar a antibiótico-terapia, tudo bem? Em relação à trombose, né? Então, são pacientes que eles podem evoluir com trombose, então a gente pode fazer ou uma quimioprofilaxia para a trombose ou tratamento para a trombose propriamente dita, tá? Só lembrar que você aumenta a viscosidade pela perda do líquido intravascular e perda de proteínas como a antitrombina 3, proteína C e proteína S.
Você tem um risco aumentado de trombose quando? Quando você tem uma hipoalbuminemia menor do que 2 gramas por decilitro, quando o dedímero está mais aumentado do que 1.000, ou o fibrinogênio está aumentado a mais de 6 gramas por decilitro, tá bom? Mas a hipoalbuminemia menor do que 2 gramas por decilitro já é um critério clássico de introduzir a enoxaparina ou a heparina de baixo peso molecular, tá? Porque você faz a profilaxia, porque esse paciente muito provavelmente possa vir a evoluir com trombose, tá? E a trombose de qualquer lugar, tudo bem? Então, esse paciente com síndrome nefrótica, que tem uma hipoalbuminemia menor do que 2, ou um dedímero aumentado, ou um fibrinogênio aumentado, e ele não tem trombose, eu faço o quê? Eu faço a quimioprofilaxia com enoxaparina subcutânea, que é a heparina de baixo peso molecular. Agora, se ele já tem a trombose instalada, aí eu faço o tratamento com a enoxaparina. O tratamento ele pode ser subcutâneo mesmo, ele pode ser, né, com outras heparinas endovenosas, como a não fracionada, tá? Mas tudo vai depender de como que tá a fração renal desse paciente, tudo bem? Então eu posso fazer a de baixo peso molecular ou a não fracionada, e depois eu passo para um anticoagulante oral, e aí eu vou acompanhando esse paciente, tá? No caso, o anticoagulante oral para a pediatria pode ser utilizada a varfarina. Para a biópsia, e a gente ia encerrar aqui a discussão de nefrótica e nefrítica, quem eu vou biopsiar? Nas crianças menores do que 1 ano, maiores do que 10 anos, porque aqui eu posso ter a síndrome nefrótica congênita, e aqui eu posso ter a glomerulosclerose segmentar e focal. Nesse intervalo de 1 a 10 prevalece a lesão histológica mínima, onde na microscopia óptica você vai ver lesões mínimas, né? Mas é na microscopia eletrônica que você vê o aumento do processo e da fusão, o aumento do processo podocitário, perfeito? Sempre lembrar que, só para a gente fazer esse parênteses, né? Lá na síndrome nefrítica, a microscopia óptica, né? Vai mostrar o quê? Uma glomerulonefrite difusa aguda, enquanto que a microscopia eletrônica me mostra os ramps, que são aqueles depósitos de monocomplexos subepiteliais e subendoteliais. Na síndrome nefrótica, como é lesão histológica mínima, na microscopia óptica, você vai ter lesão histológica mínima, ou quase nada de histologia. Mas na microscopia eletrônica, você vai encontrar essa alteração podocitária, tá? Hematúria macroscópica não é para ter na síndrome nefrótica, então podemos estar diante de uma glomerulonefrite membrano-proliferativa ou mesangio-proliferativa, ou microscópica persistente, podemos estar diante também dessa mesma glomerulonefrite ou outras causas, tá? Hipertensão severa não é para ter. Perceba que em muito poucos casos eu falei de hipertensão aqui na síndrome nefrótica, somente nos casos de edema por hiperfluxo com hipervolemia, tudo bem? Mas mesmo assim é controlado por restrição hidrossalina, tá? Disfunção renal, se ele está evoluindo para a doença renal crônica, talvez não seja uma doença renal por lesão histológica mínima, porque poucas crianças com essa doença vão evoluir para a doença renal crônica, tá? Temos que pensar em doença de membrana, membrana basal, glomerular, né? E até mesmo doenças autoimunes. Hipocomplementemia não é para ter, então eu tenho que pensar que isso aqui possa estar relacionado a um lúpus ou uma outra doença reumatológica. Síndromes extrarrenais, como púrpuras e exantemas, não é para estar junto com a síndrome nefrótica de lesão mínima. E a córtico resistente, gente, passou as 4 semanas, não resolveu, é classificado córtico resistente. Eu tenho que fazer a biópsia porque posso estar diante de uma outra patologia que não seja responsiva a corticoide, mas sim a imunomoduladores, imunossupressores e imunobiológicos. Então, galera, espero que vocês tenham aproveitado. O tema, ele é denso. São características meio assim, com algumas têm em comum, mas isso pode cair em qualquer prova de vocês, seja na objetiva, seja na dissertativa, seja na clínica, e vocês precisam ter muito bem sedimentado quais são as principais particularidades de cada uma.